Meus queridos alunos, minhas queridas alunas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nessa aula de hoje a gente vai fazer uma revisão geral, iremos juntos realizar uma revisão geral sobre os principais conteúdos que nós vivenciamos ao longo dessa nossa trajetória aqui no Vitória Ensina em Casa, né, sobre Ciências da Natureza, tá certo? Então nessa nossa aula de hoje a gente vai fazer esse compilado dos principais assuntos que foram abordados, né, ao longo desse ano escolar, para que a gente possa relembrar os principais conceitos a respeito desses conteúdos, tá certo? O primeiro deles que a gente vai falar é a respeito daquele líquido fundamental para a existência da vida na Terra, que é a água. A água, ela é a substância mais comum do planeta e cobre cerca de 71% da superfície da Terra. Ou seja, 71% do nosso planeta Terra, aproximadamente, é composto por água, tá certo? Ou seja, mais de 70% é composto por água. Então, se a gente pudesse dar, de fato, um nome adequado ao planeta Terra, ele deveria ser planeta água, não é verdade? Porque a grande maioria do nosso planeta é composto por água. Só que nós vamos observar que boa parte dessa água, né, ela não é uma água própria para consumo humano, tá certo? Porque a maior parte dessa água, ela vai estar lá nos oceanos e é água salgada, tá certo? A menor parte de toda essa quantidade de água, a menor parte, né, de toda essa quantidade de água, ela é doce e, portanto, né, adequada para o consumo humano. Então, apesar de nosso planeta ter uma grande quantidade de água, apenas uma pequena parte dela pode ser consumida, né, pelos seres humanos. Daí a grande importância de nós preservarmos ali os recursos hídricos do nosso planeta, para a gente não vir, né, a sofrer com a falta, né, com o desabastecimento de água potável nas nossas casas. Nosso planeta ele é chamado de Terra, porém cerca de 3/4 dele é coberto por água. Foi aquilo que eu tinha falado para vocês anteriormente. Mais de 70% do nosso planeta, né, ele é composto por água. Se a gente fosse dividir o nosso planeta no formato de uma pizza, por exemplo, em 4 pedaços, apenas um pedaço da pizza seria a Terra. Os outros 3 pedaços seriam compostos por água. Essa daí foi uma analogia que eu fiz só para vocês entenderem que a maior parte do nosso planeta, de fato, é composto por água, tá certo? Só que, como eu falei para vocês, a menor parte dessa água, ela vai poder ser consumida diretamente pelos seres humanos. A água é um dos componentes mais importantes do nosso corpo, ou seja, o nosso organismo. Boa parte do nosso organismo, ele é formado por água, tá certo? Tanto é que quando a gente pratica uma atividade física, a gente se movimenta, a primeira coisa que a gente vai acontecer no nosso corpo é o quê? A gente vai começar a transpirar, a gente vai começar a suar, porque no nosso organismo existe muita água, tá certo? Até nos nossos ossos contém água na sua composição. Portanto, todos os nossos órgãos, eles são formados, né, com uma certa quantidade de água, tá certo? E aí eu trago alguns exemplos, né, como por exemplo no tecido adiposo, cerca de 15% do tecido adiposo ele é composto por água, e no tecido nervoso, cerca de 85% dele vai ser composto por água. Então, nós seres humanos, né, temos na nossa composição, na nossa estrutura corporal, né, uma grande quantidade de água aí na composição dos nossos órgãos e dos nossos tecidos. Então, a gente observa, né, a partir dessa breve revisão que nós fizemos a respeito da água, que ela é um componente fundamental para a nossa existência, para a existência da vida no planeta Terra, tá certo? Cerca de 75%, mais de 70% do nosso planeta é composto por água. No entanto, apenas uma pequena quantidade dessa água, ela vai ser água potável, vai ser água doce, vai ser aquela água que vai poder ser consumida pelos seres humanos. A maior parte dessa água é água salgada, é água que está lá nos oceanos, né? E que não pode ser consumida diretamente
pelos seres humanos. Daí, né, a importância, mais uma vez frisando, de nós preservarmos os recursos hídricos, né, que existem no nosso planeta, tá certo? Ou seja, evitar a poluição dos rios, evitar a poluição dos lagos, porque são esses recursos aí que vão nos fornecer, né, aquela água que chega lá na torneira, né, da nossa casa, tá certo? Ou até mesmo, né, nos mananciais que estão lá no subsolo, embaixo da terra, né, nos aquíferos, que são fonte de água para nós seres humanos, tá certo? Um outro conteúdo que nós aprendemos ao longo do nosso ano foi a respeito do saneamento básico, né, e a associação que existe entre esse saneamento e o nosso meio ambiente. Ou seja, se a gente não tiver um saneamento básico adequado, consequentemente o nosso meio ambiente ele irá sofrer, tá certo? E o que seria, professor, esse saneamento básico? Tenho certeza que aí de casa vocês vão lembrar que um dos tipos de saneamento básico fundamentais, né, é, por exemplo, a coleta de lixo. Aquele lixo que a gente deposita lá na frente da nossa casa e que o carro do lixo passa fazendo a coleta. Isso aí é uma forma de saneamento básico. Imagine se todo aquele lixo que a gente produz diariamente, né, fosse acumulado ali no quintal da nossa casa ou acumulado na frente da nossa rua, na rua da nossa casa. O que ia acontecer? Ia acontecer a disseminação ali de várias pragas, ia começar a surgir ratos, baratas, escorpiões, não é isso? E a nossa saúde ia ficar o quê? Comprometida, tá certo? Porque nós precisamos de um ambiente limpo, de um ambiente saudável. E essa coleta de lixo, ela é fundamental, tá certo? E é um dos tipos de saneamento básico que nós, seres humanos, precisamos, né? Um outro tipo, um outro exemplo de saneamento básico está associado com o tratamento da água, né? Infelizmente, como nós sabemos, boa parte dos rios, né, que passam na nossa cidade, como por exemplo, nós podemos dar aqui o exemplo do rio Itapacurá, esses rios, ao longo de várias décadas, de vários anos, ele foi sendo contaminado com muito esgoto ali das próprias casas da população, das populações ribeirinhas que vivem ali próxima do rio, que acabam lançando, né, de forma inadequada todo aquele esgoto ali no rio. Só que aquela água daquele rio ela vai para a barragem, e da barragem aquela água ela vai ser, então, ter que ser tratada, passar por todo um processo de tratamento, tá certo? E então, após esse tratamento, essa água é enviada para a nossa casa, para as nossas residências, tá certo? E aquela água ali vai ser utilizada para nós fazermos todas as atividades de higiene pessoal, né, tomar banho e até mesmo, né, na produção ali dos alimentos, né, das comidas que nós vamos ingerir, tá certo? Então, daí a importância desse tratamento da água para que nós, seres humanos, não viemos a ter nenhum tipo de problema de saúde, tá certo? Então, aí fica mais uma vez claro a importância desse saneamento básico para a nossa saúde. E aí eu trago um mapa, né, para a gente ter uma ideia do índice de atendimento total de água no Brasil lá no ano de 2018, tá certo? Aí a gente vai observar a população total atendida, tá certo? E vamos observar que a região norte e a região nordeste são as regiões do Brasil, né, que possuem um menor índice, a menor porcentagem de saneamento básico, tá certo? Então, e uma coisa que fica muito evidente, principalmente nesse mapa daí de cor mais amarronzada, é que se a gente observar, lá na região norte, apenas 10,5% da população, isso de acordo com dados do IBGE, certo? De 2018, apenas 10,5% da população é atendida com saneamento básico, que é água tratada, que é esgoto, tá certo? Para aquela população. E uma questão muito importante que a gente deve entender é que é justamente nessa região norte onde nós apresentamos a maior quantidade de água do nosso país. Como vocês sabem, é lá naquela região norte que passa o maior rio do mundo, que é o Rio Amazonas. Então imagine,
a região do nosso país que apresenta a maior quantidade de água é a região que é menos favorecida com o saneamento básico. Então, observem que o meio ambiente encontra-se extremamente ameaçado, porque se não existe saneamento básico, todo aquele lixo, todo aquele esgoto que é produzido está indo diretamente para onde? Para o meio ambiente, prejudicar todas as espécies ali de peixes e de animais que vivem ali nas águas do Rio Amazonas ou de outros afluentes do Rio Amazonas. Daí a gente enxerga, né, como é urgente, né, essa ampliação do saneamento básico para toda aquela população ali da região norte, também aqui da nossa região nordeste, onde o saneamento é ainda muito precário e precisa de fato melhorar. Precisamos avançar para que o nosso meio ambiente ele não seja tão agredido, tá certo, como ele vem sendo nessas regiões que são muito importantes, que são tão ricas, né, do ponto de vista da natureza, mas que infelizmente ainda o saneamento ainda deixa muito a desejar. E a gente, né, observa como fica muito claro como esse saneamento básico é fundamental tanto para a nossa saúde como para a saúde também do meio ambiente, para a saúde ambiental, para a saúde das espécies. E aí nós observamos, né, que para cada real investido em saneamento básico, a gente economiza R$4 em saúde pública. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente não investe em saneamento básico, em ter o esgoto ali encanado, né, em ter a água tratada para ser consumida pela população, em ter a coleta de lixo adequada, entre outros tipos de saneamento básico, quando a gente não investe nisso, o que vai acontecer? A população ela vai adoecer, as pessoas vão ficar mais sujeitas a adoecerem e vão precisar do hospital, vão precisar de ir lá para o SUS, para o Sistema Único de Saúde, tá certo? Sobrecarregar os hospitais, que vai ser muito mais caro tratar dessas pessoas do que seria dessas medidas preventivas de saneamento básico. Portanto, a cada real investido em saneamento básico, a gente acaba economizando R$4 com a questão da saúde pública, tá certo? Daí fica mais uma vez a importância aí do investimento nessa questão do saneamento básico. E aí chegamos em mais um outro conteúdo que nós estudamos ao longo do nosso ano, que foi falar sobre fontes renováveis e não renováveis. Como o próprio nome sugere, o que é renovável é aquilo que se renova. E o que não é renovável é aquilo que não tem uma renovação, que não é renovável, que quando acaba, simplesmente acabou, né? Ou seja, ele tem limite. Aquilo que é renovável, ele não tem limite, ele vai se renovando continuamente. Por exemplo, no nosso país, né, nós possuímos várias fontes de energias renováveis, tá certo? Que são capazes, né, de gerar energia e são inesgotáveis. A gente pode citar o vento, né, que vai produzir a energia eólica. Nós podemos citar o sol, que através da energia solar a gente produz, né, energia elétrica, ou seja, através do sol. Portanto, a gente tem a energia eólica, a energia solar. Nós temos também a energia proveniente da biomassa, como, por exemplo, a cana-de-açúcar, que é muito utilizada, né, muito utilizada aqui na nossa região Nordeste. Nós temos também a energia produzida através das hidrelétricas, ou seja, através da água, da força da água. Então, a gente observa que a água se renova, que o vento se renova, que o sol se renova e, portanto, todas essas fontes de energia que eu citei aqui para vocês e dentre outras que eu trouxe no exemplo aí que está exposto na tela, são fontes de energias renováveis, tá certo? Ou seja, que elas são cíclicas, ela tem um ciclo de renovação, tá certo? E vamos observar também que existem as energias não renováveis, tá certo? Que elas têm um limite, que elas vão ter um fim, como, por exemplo, o petróleo, né, que vão ser fonte da produção da gasolina, do óleo diesel, né, que nós chamamos de energias fósseis, né? Portanto, o petróleo ele tem um limite. Vai chegar um momento que esse tipo aí de fonte de energia ele vai acabar. O carvão mineral também é uma fonte de energia
não renovável. A energia nuclear também é uma fonte de energia não renovável. O gás natural, certo? Aquele gás lá de cozinha que nós utilizamos, ele também é uma fonte de energia não renovável, tá certo? Ele vai ter ali um limite, chegar e ter o fim, tá certo? Ou seja, a renovação desses tipos de energia aí são muito longas, requerem uma quantidade muito grande de anos para que isso aconteça, tá certo? Já o sol, o vento, a água não, elas têm uma capacidade de renovação rápida, tá certo? Portanto, aí a necessidade de investimento, né, na produção de energia através daquelas fontes que nós dizemos que são fontes limpas de energia, como a energia eólica, a energia solar, certo? A energia também das hidrelétricas, tá certo? Que são fontes de energias renováveis. E um outro conteúdo que nós aprendemos também ao longo do nosso ano foi sobre a reciclagem, a reutilização e a redução de resíduos, aquilo que a gente chama dos 3 R's, o R da reciclagem, o R da reutilização e o R da redução. A gente também aprendeu que essas etapas aí vão ser muito favoráveis, né, à preservação do nosso meio ambiente, porque a partir do momento que a gente recicla, a gente vai estar deixando de retirar da natureza algum tipo de matéria-prima através ali daquela reciclagem daquele determinado material, tá certo? Então, quando a gente fala no conceito de reciclagem, nada mais é do que a transformação de um resíduo sólido que não seria aproveitado a partir de mudanças em seus estados físico, físico-químico ou biológico, de modo que ele se transforme em matéria-prima ou produto segundo a política nacional de resíduos sólidos. Portanto, essa definição de reciclagem nada mais é do que aquela de pegar um produto e a partir daquele objeto a gente utilizar aquela matéria-prima para produzir um outro tipo de objeto sem a necessidade de retirar aquela matéria-prima da natureza, tá certo? Então a reciclagem é um processo importantíssimo, né, para que nós possamos ter a preservação do nosso meio ambiente. A reciclagem, ela pressupõe a existência de lixo, tá certo? Só que como a própria imagem mostra aí, esses lixões, eles agridem muito o nosso meio ambiente e a gente precisa ter uma política que faça com que daqui a alguns anos esses lixões eles sejam extintos e sejam substituídos por aterros sanitários. Além disso, a gente observa que nesses lixões, né, como nós vemos pessoas ali trabalhando ali no meio do lixo, porque todo tipo de material vai ali, inclusive materiais que podem ser reciclados. Então essas pessoas estão ali fazendo a catação desses materiais para reciclagem. No entanto, a gente sabe que a gente precisa e deve ter um processo, né, de coleta seletiva desses materiais. Eu acredito que aí na escola que você estuda, você já deva ter visto aqueles lixos, né, aqueles lixeiros com diferentes tipos de cores, o azul, o vermelho, o amarelo, que vão indicar ali a separação adequada dos lixos. O que é papel, o que é vidro, o que é plástico, né, o que é resíduo orgânico, ou seja, resto de alimentos. Todos esses lixos, quando a gente faz essa coleta seletiva, a gente acaba, né, facilitando esse processo de reciclagem desses materiais, né, e evitando aí, né, situações como essa, muitas vezes, né, na maioria das vezes, né, em sua totalidade, sub-humanas, de pessoas ali trabalhando no meio do lixo e podendo ali estar sujeita a vários tipos de doenças, tá certo? Porque muitas vezes essas pessoas nem utilizam os equipamentos adequados para estarem ali fazendo aquela separação desse lixo. Daí, né, a gente observa que justamente esses lixeiros daí que a gente tem nas nossas escolas e que são justamente indicativos, né, para a separação desses lixos, eles são importantíssimos e a gente precisa dar exemplo, começar pela nossa escola, tá certo? Para que a gente possa replicar
né, e num futuro próximo, a gente ter toda a nossa população muito bem ciente da importância de fazer essa coleta seletiva para esse processo aí de reciclagem desses materiais que vão aí favorecer a preservação do nosso meio ambiente. Quando a gente fala de reutilização, como o próprio nome sugere, é reutilizar um item, um objeto que já foi usado para outra função. Muitas vezes a gente pode pegar uma garrafa que tinha uma determinada função de armazenar um líquido e utilizar aquela garrafa como uma caqueira para plantar uma muda, né, de alguma plantinha. Ou a gente pode utilizar também pneus, né, já velhos, utilizados, para também fazer aquelas hortas, né, e plantar ali alguma planta. Então, são vários exemplos de materiais que antes tinham uma função e que podem ser reutilizados para uma outra função também e dessa forma não serem descartados no meio ambiente, favorecendo mais uma vez a preservação do nosso meio ambiente. E aí a gente traz um exemplo, né, de reutilização de uma garrafa ali, de um recipiente que era utilizado para armazenar um líquido e que agora são porta-lápis, tá certo? Então são vários exemplos que a gente poderia dar aqui de formas de reutilizar os materiais. E o outro R, que é o R da redução, ele vai consistir em diminuir o uso de determinados produtos. O próprio nome já sugere, né? Redução. Então eu vou diminuir, eu vou reduzir o uso de determinados produtos e com aquela redução daquele uso daquele produto, a gente está consequentemente favorecendo, né, a não retirada daquela matéria-prima da natureza, favorecendo mais uma vez o nosso meio ambiente. Então observem que esses 3 R's, o da reciclagem, o da reutilização e o da redução, eles são fundamentais e nós precisamos ter consciência da importância, né, dessa reciclagem, dessa reutilização e dessa redução do uso aí desses objetos, tá certo? Aqui estão as referências que nós utilizamos para preparar essa nossa aula. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante ao longo desse nosso ano letivo. Esses foram alguns conteúdos que nós vivenciamos ao longo do ano, né? Caso tenha alguma dúvida, mais uma vez reforço, leva ela para o teu professor, para a tua professora, que eles terão a maior satisfação aí em te ajudar, tá certo? Fiquem com Deus, um forte abraço e tchau, tchau.